Dirigentes discutem fórmula de disputa do estadual. Segundinha começa a definir o acesso para 2026. Remo vence o clássico Repaz, está a 1 ponto do G4. Que jogo foi aquele ontem? O canal transmitiu aqui. Série A do Campeonato Brasileiro com super rodada nesta quarta-feira. Com esses assuntos, estamos iniciando mais um conteúdo aqui no canal Lécio Costa Narrador. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Entrada do Quatraque próximo ao sinal, aqui em São Luís, falei com a equipe do Mendes. Prazer, que prazer estar contigo. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Estamos chegando com mais um conteúdo aqui no nosso canal Lécio Costa Narrador. E agora se começou a trabalhar para o Campeonato Maranhense, a fórmula de disputa, a tabela da competição, 11 datas foi o que a Confederação Brasileira de Futebol colocou para os estaduais. Então essa é a hora, mesmo que a federação nesse momento esteja vivendo um clima pesado com a intervenção da doutora Susan Lucena e processos, STF, ainda se aguarda a manifestação do ministro Flávio Dino, o retorno ou não do Antônio Américo à presidência da FMF, tudo isso está rolando. E a gente está acompanhando bem de perto. Acusações, relatórios enviados com denúncias contra o presidente Américo, e ele diz que tem a resposta para tudo, tem como se defender, só fala em juízo. Então, só para deixar você bem informado das coisas que estão acontecendo. Do mais, é muita coisa repetitiva, muita acusação, muita coisa repetitiva daquilo que nós temos o entendimento que quem tem que, nesse momento, dar o parecer final é o ministro Flávio Dino, ou da sequência do pedido da Procuradoria-Geral aqui do Estado do Maranhão, ou na manutenção das decisões, ou se haverá algo diferente, né, por parte do ministro. A gente continua aguardando e aguardando a manifestação da CBF. O Ministério Público já se manifestou, a CBF agora precisa se manifestar, se é que já não fez, e assim que nós tivermos a notícia a gente vai trazer por aqui. Mas os clubes e a federação continuam normalmente. E aí, como o campeonato maranhense já tem data para começar, que será no dia 11 de janeiro, então já é preciso que a interventora já trabalhe nesse sentido, já que tudo foi paralisado por conta da decisão do ministro Flávio Dino, até que se esclareçam todos os casos, os processos. Ela tem que mandar a vida continuar, a vida continua, e os dirigentes já tiveram reunidos numa primeira reunião na FMF e se chegou a um entendimento bom. Eu acho que é bom, já que temos poucas datas. Primeira fase, como havia falado, inclusive no Resenha da Mirante, e falei também no canal ontem, que a melhor fórmula seria pontos corridos. Pontos corridos. Você faz a primeira fase, sistema de ida, e é o que ficou decidido agora, não ainda batido o martelo, é bom que você diga isso, mas bem encaminhado para que uma próxima reunião, que deve acontecer logo, se bata o martelo quanto à definição da fórmula de disputa do Campeonato Maranhense 2026. O que é que foi feito? Vai seguir uma fórmula, e essa fórmula de pontos corridos, com 4 classificados. O pior classificado da primeira fase já estará rebaixado automaticamente, e depois o quinto e o sexto estarão disputando na repescagem quem é que desce. Uma forma de fazer a movimentação das equipes. E o Campeonato Maranhense cumprir a data, porque são 4 equipes que estarão disputando o Campeonato Brasileiro, que vai começar no mês de abril, né, a Série D. E ainda o moto na torcida pelo Marcílio Dias, para ver também se entra aí nessa disputa, mas isso aí é uma outra questão, esse aí é um outro assunto que nós estaremos abordando aqui também dentro do nosso canal.
Não sei se hoje, mas em outra oportunidade nós estaremos trazendo mais detalhes para você. Portanto, o Campeonato Maranhense está começando a se alinhavar uma fórmula de disputa, o que já não era sem tempo. Nós já estamos no dia 15 de outubro. 15 de outubro, você começa uma competição em novembro, sem ter os trâmites dos prazos que a lei estabelece, e aí você tem que estar dentro das normas para a realização da competição. Vamos então para uma outra reunião, mas é mais ou menos isso, é o básico. Como é o cruzamento que vai ser feito, Laércio Costa? O cruzamento seria o cruzamento olímpico dos classificados, primeiro, segundo, terceiro, quarto classificados, primeiro contra quarto, segundo contra terceiro, é o cruzamento olímpico que nós conhecemos. E aí quem vai ter a vantagem? Não tem vantagem, apenas o mando de campo de quem fez melhor campanha estará decidindo diante da sua torcida. Eu acho que é muito justo, é muito legal. A bola tem que rolar e tem que ser decidida dentro de campo de cada fase. Está muito correto isso. E aí passa a ter muito interesse, porque você tem que não perder, tem que jogar jogo. Eu acho que pontos corridos, cada jogo é uma decisão. Cada jogo é uma decisão. É bom você andar na mão e não na contramão do calendário nacional, e os dirigentes já começaram a se reunir nesse sentido. Muito importante para o futebol do estado do Maranhão que obedeça o calendário. É um ano de Copa do Mundo, um ano que campeonatos estarão paralisados. Por quê? Porque todo mundo quer assistir aos jogos, todo mundo quer estar ali atento aos acontecimentos. Então paralisa as competições no mês da Copa do Mundo e aí você dá sequência aí às competições a nível nacional, que estarão sendo realizadas, obviamente, e os nossos representantes. Quanto mais melhor, né? Por isso que a gente luta muito para que essa rivalidade exacerbada seja dentro do campeonato estadual, no local, mas a nível nacional nós precisamos ser melhor ranqueado para que a Federação do Maranhão cresça, o futebol do Maranhão cresça, abram muito mais vagas, enfim, e tem muita coisa ainda para acontecer após o campeonato brasileiro da Série B e da Série A encerrarem, para que a CBF traga muito mais movimentações em relação à fórmula de disputa, ao que vai acontecer no futuro, e a gente está muito antenado quanto a isso, meu torcedor. Lembrando que você pode mandar a sua conexão para a gente ainda hoje. Eu estarei trazendo os seus comentários aqui no Fala Galera, que nós estaremos apresentando daqui a pouquinho. O torcedor que vai mandar o seu recadinho. Então, vou ficar sempre aqui no cantinho, como sempre, e você mandando aí o seu recado. Mas ainda a respeito, torcida, do regulamento do campeonato, vamos ver o que aqui os sites estão dizendo, os sites especializados, né, que eles trazem sempre para nós as informações, então vamos lá, para a gente ver o que estão dizendo aqui. O que está dizendo, por exemplo, aqui o Imirante? Dirigentes de clubes da Série A do Maranhense e ainda representantes de clubes envolvidos na Série B reuniram-se nas últimas horas com membros da Junta Interventora da FMF. Em pauta, as discussões acerca do regulamento para estadual em 2026 e ainda a articulação para cobrar do prefeito de São Luís, Eduardo Braide, e do governador Carlos Brandão melhorias em praças esportivas. Isso aqui é muito bom, que tenha realmente vindo à tona e a manifestação, a movimentação dos clubes a respeito de haver uma pressão em cima dos gestores, porque as nossas praças esportivas, eu não diria que estão abandonadas, principalmente o Castelão, não está abandonado, mas carece de reparos imediatos. Não podemos ficar jogando com uma parte do estádio e a outra fechada. Nós temos que ter o estádio na sua totalidade. Para ficar bonito, para a gente ter o torcedor no setor 1, o torcedor no setor 4, o torcedor nos demais setores, nas cadeiras, enfim. Acho que nós precisamos ter um estádio bonito e entregue à sua população, ao seu povo, que é o verdadeiro dono das praças esportivas que são estaduais e municipais. O Motoclube Sampaio são alguns dos clubes envolvidos no debate, né? Pelas melhorias das praças esportivas. E aí é todo mundo junto para marcar uma audiência que o prefeito possa recebê-los, que o governo possa também, o governador Brandão possa recebê-los, até porque ele é desportista, né? O Braide já não é tão desportista, mas o Brandão ele é desportista com certeza. Quanto ao quantas vezes nós já vimos o Brandão com a camisa do Flamengo lá no Castelão mesmo, né, Brandão? Poderia estar com uma camisa do Imperatriz, do Sampaio, do Moto,
mas a preferência de lá também pode casar com essa de cá, né? Escolhe aí um time, pelo menos com a camisa do Imperatriz a gente viu ele vestido. Quanto ao regulamento de dirigentes ligados ao Maranhão, ao IAP e ainda ao Imperatriz e Sampaio Corrêa, confirmaram à reportagem que uma das sugestões colocadas em mesa foi a alteração de um campeonato com menos datas em comparação às duas últimas edições. Não podia, né? Até porque ia demandar mais de 18 datas por aí. Nesse caso, a competição iniciaria no dia 11 de janeiro e terminaria, a princípio, no dia 6 de março, de acordo com o que estabeleceu o calendário da CBF. Segundo interlocutores, o objetivo da FMF é cumprir com a meta de 11 datas, tal qual o alinhamento previsto com as mudanças do calendário do futebol brasileiro, que garantiu mais vagas para os clubes maranhenses em competições nacionais. Para o cumprimento da meta, a competição teria as 8 equipes jogando em um turno único com 7 rodadas, com os 4 primeiros passando de fase. Além das semifinais, o sexto e o sétimo colocados na primeira fase jogariam uma espécie de play-off para a definição do segundo rebaixado. O quinto colocado não seria rebaixado e tampouco brigaria por título. E o oitavo colocado seria rebaixado automaticamente. Outra sugestão levada para debate seria a promoção do estadual com 2 grupos. No entanto, no momento a ideia está em segundo plano. Isso aqui é bobagem. Uma nova reunião entre dirigentes, sem data até o fechamento desta matéria, deve bater o martelo, né? Então a gente viu aqui, né? Aqui está o estádio Nilzinho Santos, estádio municipal, é um belo estádio, né? Estádio Nilzinho Santos é um belo estádio, exatamente. Estádio Municipal Nilzinho Santos, gigante da Vila Passo, aqui em São Luís, carece de pintura. Olha como tá feia aí, ó, essa pintura tá feia, precisa pintar, precisa dar um reparo nesse gramado, olha como ele tá aí castigado, né? Muito seco, enfim, é preciso melhorar bastante aí o estádio Nilzinho Santos. Com a confirmação das semifinais da Série B, 5 equipes mandarão partidas na próxima temporada na capital maranhense, além de Motoclube, Sampaio e IAP, o vencedor de São Luís e Luminense, que começa inclusive a decidir quem vai para a elite hoje, já no primeiro jogo da semifinal. Também estará na primeira divisão na próxima temporada. Os dirigentes desse cenário viram aumentar a necessidade de discussão sobre a oferta de novas praças. Oficialmente, nas últimas semanas, o Castelão sem todos os setores liberados para o público. E os Nilzinho Santos, com carências especial no gramado, estão disponíveis. O objetivo dos representantes dos clubes é pressionar, o prefeito Eduardo Braide quanto a melhorias no municipal. O movimento é semelhante na direção do governo do estado em relação ao Castelão. É aquilo que a gente já comentou aqui para você, né? Nós comentamos então a esse respeito. Agora vamos dar uma passadinha na segundinha do futebol maranhense, que hoje tem, galera, semifinais do Campeonato Maranhense, começando aí essa competição a todo vapor. E aí, quem é que vai dar? Eu vou dar uma enquete aqui na sexta-feira. Vamos primeiro ver esse jogo de hoje. E aí na sexta-feira você vai dar a sua opinião para nós, quem é que vai passar, né, para a elite do futebol maranhense, né? Pedir para a produção já preparar essa enquete aqui para nós. As semifinais do Campeonato Maranhense Série B tem início nesta quarta-feira, bola rolando. Eu não vou perder esse jogo, hein? O primeiro confronto da fase será realizado no estádio Nilzinho Santos, em São Luís, onde o time da casa recebe o Luminense. Às 15h30, as duas equipes terminaram as primeiras posições do Grupo A. Por isso, foi sorteio, mas por incrível que possa parecer, se fosse um cruzamento do melhor tal contra, daria a mesma coisa, tá? Primeiro contra o quarto, segundo contra, daria a mesma coisa. O sorteio foi idêntico. Para não haver reclamação também, acho que foi melhor até que tenha acontecido isso. Mais tarde, às 18h30, 19h30, esse jogo aqui lá na cidade de Imperatriz. Acontece o segundo duelo do dia com um embate totalmente interiorano. O ITZ Sport enfrenta o Lago Verde no estádio Frei Epifânio da Badia, Imperatriz. Ambas as equipes chegam invictas à semifinal, prometendo um jogo bastante disputado. Então, vale lembrar que nesta fase não há vantagem para equipes que jogam por 2 resultados iguais. 4 clubes seguem na briga por 2 vagas na elite do futebol maranhense para 2026. Então vamos lá, olha, essa é a taça da segundinha. Campeão... Acho que não, né? Botaram aqui uma taça só para ilustração.
Ah, não há de ser nada, vamos nessa. E aí eu quero também trazer aqui, então falei da segunda divisão, falei também, agora já já tem a nossa galerinha que vai marcar também presença. Logo aproveitar para ir nos jogos, os resultados de ontem no país do futebol. Nós tivemos ontem uma movimentação intensa, né? Com os jogos que foram realizados, com o Brasil perdendo logo cedo. Olha, Campeonato Brasileiro da Série B ontem, tivemos Paysandu 2, Remo 3, Chapecoense 1, Botafogo 1, Atlético Paranaense 1, Avaí também 1. Esses 3 jogos. O Remo vem numa sequência, galera, impressionante. O Remo são 4 vitórias seguidas. 4-2 no CRB, jogando em Belém. Fora contra o Operário 1-0. Em casa, diante do Clube Atlético Paranaense por 2-1. E a virada ontem de 3-2, aliás, virada não, botou 2-0, o Paysandu empatou em 2-2 e o Remo foi para vantagem de 3-2, 4 vitórias seguidas, faltando 6 jogos para acabar a Série B do Campeonato Brasileiro. Deu um passo poderoso, gigantesco, o Clube do Remo em busca da sua classificação. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela de classificação, você já está olhando comigo. O Coritiba lidera com 56, segundo é o Criciúma com 53, terceiro Novo Horizontino com 53, quarto Goiás 52. Você se lembra que o Remo estava lá na 10ª colocação, estava fora praticamente com essa andada, foram 12 pontos em 4 jogos. E aí, meu amigo, o que é que eu vou dizer? Esse Guto Ferreira é sem dúvida fantástico, treinador. Aí vem, 5ª colocação, Chapecoense, 51 pontos, e aqui é o número de vitórias, tem uma a mais do que o Remo, são 15 contra 13, são 2 vitórias a mais, mas o Remo está chegando, mesmo número de pontos, 51, é o 6º colocado, e está a 5 pontos do líder, o Coritiba, 6 rodadas faltando. Você duvida do Clube do Remo? Rapaz, eu nem duvido mais, viu? Porque em 8 jogos o Clube do Remo conseguiu 6 vitórias, 1 empate e apenas 2 derrotas. É verdade, esse Guto Ferreira é sem dúvida nenhuma sensacional, porque não mudou nada, não contratou nada. Então o treinador chegou e fez a diferença, né? Mais uma vez. Então o Clube do Remo está aqui. E uma pena que o Paysandu com a derrota, mais uma vez se afundando. 26 pontos somente, é o lanterna da competição. O time do Paysandu fatalmente já caiu para a Série C e enfrentará o Maranhão Atlético Clube. Tá feia coisa aí para o bicolor paraense, né? O time do Paysandu, Papão da Curuzu, nessa temporada foi muito mal e do jeito que vai, não levantará mesmo nessa temporada. Mas vai ser um adversário muito forte para o ano que vem. E a próxima rodada aqui da Série B do Campeonato Brasileiro, teremos na sexta-feira Amazonas e Novo Horizontino. No sábado tem Atlético Goianiense e Vila Nova, América Mineiro e CRB. Remo vai receber o Atlético de Minas Gerais, é jogo difícil no Mangueirão, o canal vai transmitir também, Remo e Atlético. Avaí e Criciúma, Operário e Volta Redonda, esses jogos vão ser no domingo. Coritiba e Clube Atlético Paranaense também no domingo lá no Couto Pereira. Botafogo de Ribeirão Preto e Cuiabá, Goiás e Chapecoense, fechando o domingo, e na segunda-feira, na Arena Fonte Luminosa, a Ferroviária recebe o Paysandu. Onde é que está a Ferroviária? A Ferroviária é a primeira fora da zona de rebaixamento, e o Paysandu é o lanterna da competição. Que coisa, hein? Que sina é essa do Paysandu? Não está fácil, não está fácil a coisa para o bicolor paraense. Já que eu estou aqui, moçada, vamos logo dar uma passada na Série A do Campeonato Brasileiro. Deixa eu ver quantos minutos eu já tenho aqui. Beleza. Vamos então. Aqui, Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro. Cadê o Campeonato Brasileiro da Série A? Tá chegando, já chegou aqui. Vamos lá também, porque teremos uma rodada espetacular hoje. É a 28ª rodada. Tem Palmeiras e RB Bragantino, às 19 horas. Cobertura aqui do nosso canal, vou cobrir todos os jogos. 19h30 tem Botafogo e Flamengo, também cobertura nossa aqui no canal. Vamos ter às 20 horas Mirassol e Internacional, Sport Ceará às 20 horas, Santos e Corinthians às 21h30, Clube Atlético Mineiro e Cruzeiro 21h30, Fortaleza e Vasco 21h30. Grêmio e São Paulo, amanhã, 19 horas. Fluminense e Juventude, 21h30, também nesta quinta-feira.
E fechando essa rodada, Vitória e Bahia, tá? É o clássico baiano, clássico Bavi. Neste momento é Vibá, né? Porque o mando de campo é lá do Vitória. Então teremos esses jogos, 28ª rodada com clássicos regionais, Campeonato Brasileiro da Série A. Cuja liderança do Palmeiras com 58, 3 acima do Flamengo, que tem só 55 na segunda colocação. Terceiro é o Cruzeiro com 52, quarto o Mirassol com 46. Quinta colocação é do Botafogo com 43 pontos. Sexto Bahia 43, sétimo Fluminense 38. Oitavo São Paulo 38, nono Bragantino 36, décimo Ceará com 34. Lá na outra página, na segunda página, 11º Vasco com 33, 12º Corinthians 33, vem a seguir o Grêmio também com 33, Atlético Mineiro é o 14º com 32, a seguir o Internacional 32, primeiro fora da zona de rebaixamento é o Santos com 28, aí o 17º é o Vitória com 25, Fortaleza 24, Juventude 23 e o Lanterna é o Sport Recife com 16 pontos. Portanto, rodada magnífica nesta quarta-feira do Campeonato Brasileiro da Série A. Rapaz, que coisa, hein? Maravilha, show de bola e emoção. E aí, tá tudo bem? Você tem mandado o seu recadinho para nós, mandado a sua conexão? É isso mesmo. Tá faltando alguma coisa? Faltando os resultados dos jogos das seleções, né, gente? Deixe-me dar uma olhadinha aqui, jogos das seleções. Nós tivemos vários jogos ontem, só para dar uma retificada aqui ainda, nos jogos. Os resultados, né? Até tirei aqui Bom, tá aqui os resultados. Vamos lá. Nós tivemos na Série B o Paysandu 3, 2 Remo 3, Chapecoense 1x1 com o Botafogo, Atlético Paranaense 1x1 com o Avaí. Aí, eliminatórias da Europa, Estônia 1x1 com Moldávia, Itália 3x0 em Israel, Andorra 1, Sérvia 3, Letônia 0, Inglaterra 5, Espanha 4x0 na Bulgária, Turquia 4x1 na Geórgia, Irlanda 1x0 em cima da Armênia, Portugal 2x2 com a Hungria. E na eliminatórias da CONCACAF, dá uma olhadinha aqui na CONCACAF, ó. Curaçao 1x1 com Trinidad e Tobago, Jamaica 4x0 em Bermudas, Panamá 1x1 com Suriname e El Salvador 0, Guatemala 1. Então, foram jogos, parece que Guatemala ou Curaçao, né? Como é que estaria essa... Depois eu dou uma olhadinha com mais calma, com mais critério aqui. As eliminatórias 2026 da África, Seychelles 0, Gâmbia 7. Seychelles 0, Gâmbia 7. África do Sul 3x0 em Ruanda, Nigéria 4x0 em Benin, Guiné 2x2 em Botsuana, Somália 0, Moçambique 1, Argélia 2, Uganda 1, RD Congo 1, Sudão 0, Senegal 4x0 em Mauritânia, Gabão 2x0 em Burundi, Costa do Marfim 3x0 no Quênia. Eliminatórias da Ásia, Catar 2, Emirados Árabes 1, Arábia Saudita 0x0 com o Iraque. E amistosos de seleções, já conferimos ontem isso aqui, mas tiveram muitos jogos que aconteceram à tarde. Japão 3x2 no Brasil, Coreia do Sul 2x0 no Paraguai, Irã 2x0 na Tanzânia, Kuwait 0, Marrocos 1, Noruega 1x1 com Nova Zelândia, Rússia 3x0 na Bolívia, Albânia 4x2 na Jordânia, Porto Rico 0, Argentina 6. Alô, hermanos! Canadá 0, Colômbia 0, Estados Unidos 2x1 na Austrália, México 1x1 com o Equador, Campeonato Colombiano, Atlético Nacional 2x1 no Deportivo Cali. Portanto, galera, são os amistosos de seleções. Nós tivemos também, além de eliminatórias, tivemos também amistosos. E a gente então conferiu agora tudinho. Agora, sabe onde é que eu vou? Eu vou agora para nossa galera, para você que mandou seu recadinho. Continue interagindo com a gente, mandando seu recado aqui no nosso canal, que a gente está sempre passando para dar uma valorizada na tua conexão, na tua participação. O torcedor que nos envia sua mensagem, a gente gosta muito e a gente vai para essa conexão a partir de agora com o nosso torcedor, tá bom? Então, eu vou começar a dar uma olhadinha aqui na nossa comunidade, aqui no YouTube. Deixa-me ver aqui, tem algumas mensagens e eu adoro receber essas mensagens da nossa galerinha. Então, deixa eu mandar, tem o torcedor na linha? Eu vou mandar aqui ao vivo aqui para a galera. Vamos lá, o ao vivo aqui da galera, com você participando com a gente. Então, tá aqui, ó. Chegou? YouTube Lécio Costa, vamos lá então.
Atenção, torcida brasileira, porque a galera vai mandando recadinho. Eu vou gostando e vou dando like para você, tá bom? E aí tá aqui ó, o like da galera. Quem é? Júlio Nascimento, diz aqui o nosso amigo Erinaldo Silva Trindade. Ele diz aqui o seguinte: Júlio Nascimento é paraibano, já veio bons jogadores do estado da Paraíba no Imperatriz. E o bom zagueiro Nilson Paraíba, né? É o bom zagueiro Nilson Paraíba também. Então diz aqui o nosso amigo Erinaldo. Grande abraço, Erinaldo. Like é pra ti aqui, meu irmão. Carlos Dantas, grande repórter, meu amigo Carlos Dantas. Carlão diz aqui o seguinte: grande Laércio, um abraço, meu amigo. Um abraço, Carlão. Muito obrigado aí. Até mandei aqui uma respostinha também. Nosso amigo, fazia tempo, né, Carlão, que eu não te olhava, rapaz, não sabia a tua notícia. Grande repórter lá de Imperatriz, Maranhão, foi o nosso correspondente da Mirante por muito tempo. Abraço, irmão querido, tudo de bom, muita saúde para ti. Pimentel Filho, meu amigo e irmão, tô ligado, atento às notícias do nosso futebol. Meu amigo Pimentel, grande abraço, meu querido, tudo de bom. Dê um abraço também aí para sua família. Nosso like já está aqui também para você. O Lobo em Evolução. Boa tarde, Lécio. Vander é bom jogador. Sim, Vander é bom jogador, né? E tá voltando aí para o Maranhão Atlético. Grande Vander. Like para você, meu amigo. Francisco da Chaga Diniz, meu amigo Chaguinha. Like pro Chaguinha. Manda o seu bom dia. Chaguinha tá com a gente em todas as jornadas esportivas. É o que eu digo, amigo. Dá uma passadinha lá para ajudar o canal. Dá um like para nós, acessa o canal nas transmissões esportivas, depois você vai para onde você quiser, mas você dá uma chegadinha para dar uma fortalecida com a gente, tá bom? Francisco Castro, novidade no Campeonato Maranhense? Ô Francisco Castro, meu irmão, é aquilo que eu falei, a gente falou isso agora, já o Campeonato Maranhense já está, os dirigentes se reunindo, o arbitral, para decidir fórmula de disputa do campeonato. Está tudo destrinchado neste conteúdo. Se você chegou agora, você pode voltar na linha do tempo para acompanhar aí com a gente. Obrigado aí pelo carinho. Grande abraço, Francisco Castro. Raimundo Mota Torres. Laércio, o Sampaio praticamente se acabou. O Sampaio hoje está no meio da rua. O cara lá vendeu a sede. O time vai para onde? Triste demais. Corotá, Maranhão, Raimundo Torres. O Sampaio continua lá no endereço, com uma sede menor, mas continua lá no Turu, no Parque José Carlos Macieira. Apenas aquele espaço foi vendido, onde tinha a sede principal. E o que a gente espera é que, com aquela maquete que eu inclusive mostrei aqui, posso até mostrar de novo se você quiser, que o Sampaio, o que tem que fazer é o seguinte: é não enganar, é construir aquilo que foi mostrado para o torcedor, porque está gravado, todos nós temos gravado, é de domínio público isso aqui, né? E eu acredito que vai sim ser construída essa sede, que seja logo, imediatamente. Francisco Oliveira, Laércio, o Sampaio não tem time para fazer amistosos pelo interior do estado? Falem aí, meu narrador. Não, ainda não. O Sampaio deve começar a montagem do seu time já a partir do mês de dezembro. Aí em dezembro, pode ser que o Sampaio faça alguns amistosos no interior, a não ser que venha uma outra, porque nesse momento agora quem está em atividade são as escolinhas comandadas lá pelo Arlindo Maracanã, funcionando ainda no Parque José Carlos Macieira. Santos, o cara quis normalizar a instituição Sampaio Corrêa, que seria a obrigação ter um time a nível Série B, queria achar normal ser eliminado para o Atunaluso, com todo o respeito ao clube paraense, mas o Sampaio tinha a obrigação de se classificar, se tivesse um elenco digno do nome Sampaio Corrêa. Aí o Santos, grande abraço Santos, valeu. Deixa eu ver se eu dei like aqui para todo mundo aqui que participa aqui e a gente precisa dar o like, né, para os nossos torcedores. O canal aqui ele valoriza verdadeiramente a ressonância da voz do torcedor. O Clay Dejane diz aqui o seguinte: venderam o CT, onde está o dinheiro? Que história é essa de SAF? Expliquem a prestação de contas do Sampaio, sejam verdadeiros, diz aqui o Clay Dejane. João Domingos Pereira aqui também está mandando o seu recadinho, não está nada satisfeito. Edilson Coelho, grande abraço. Sérgio Frota, tá aí, é o que ele diz aqui, e a gente vai colocando aqui a mensagem do torcedor. Antônio também está com a gente, mandou um monte de coração aqui. O Francisco Carlos, torcedor de verdade, tem essa? Ele faz uma pergunta aqui. Sampaio com esse presidente? Rapaz, não me façam rir, não vai subir nunca mais dessa Série D.
E Arnaldo Carlos diz a diretoria do MAC que vai atrás de mais investimentos. Sim, vai atrás de mais investimentos. A diretoria do MAC está muito atuante. O Carlos Eduardo Dias, ele sabe que é preciso, não pode, tem que botar o pé na estrada, né? E aqui diz o Guti, diz aqui, Gutilan: sou torcedor do Santa Cruz e lembro dos embates que tínhamos na Série B nacional, nas décadas de 80 e 90. Eram jogos muito acirrados, o Moto sempre teve time competitivo. É verdade, meu amigo, é verdade. E eu tantas vezes estive aí em Recife, né, acompanhando os jogos, narrando jogos, que era simplesmente fantástico, espetacular. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado pela sua conexão. Estamos concluindo mais um conteúdo aqui no nosso canal Lécio Costa Narrador. Francisco Pimentel, Robson de Valadares, Miguel de Goiânia, Francisco de Goiânia, Fontenelle Loterias em Goiânia, Pimentel em Belém do Pará, Francisco em Goiânia também, tá ligado? JR em Imperatriz, Maranhão, toda a nossa conexão da galera aqui em São Luís, na nossa grande ilha do amor, em todo o estado do Maranhão, recebe o nosso abraço, a nossa conexão. Meus amigos do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Paraná, do mundo inteiro, que nos acompanham também no exterior, muito obrigado. Comandante Chico Maranhão, que no mês que vem vai estar com a gente, está em Miami nos acompanhando. Vocês estão vendo aqui atrás, aqui, né? Aquelas aeronaves, pois é, presente do comandante Chico Maranhão aqui para o cenário do Laércio Costa, narrador. Grande abraço a todos, meu amigo, minha amiga. Acione o sininho para as notificações, se possível, compartilhe. Muito grato pela sua companhia. Não deixe de compartilhar para que mais pessoas venham bater o papo conosco aqui no canal Laércio Costa Narrador. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais. Mebal Alumínio fabrica, automatiza, faz a manutenção do seu portão de alumínio. Janelas e portas em vidro temperado. Atende toda a região da Baixada e Lençóis Maranhenses. Mebal Alumínio, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Ligue 988020326, 3238-5050. Faça o seu orçamento. Mebal Alumínio. Em São Luís, entrada do Quatraque próximo ao sinal. Fale com o Mendes.